Oi, oi, gente! Eu sou Marcos Júnior Crochê, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Antes de mais nada, peço que você se inscreva se não for inscrito, já vai deixando logo o teu joinha aí pra ajudar aqui a entregar para outras crocheteiras essa peça maravilhosa. Esse aqui é o Cropped Zoe. Olha que perfeição que ficou essa peça, minha gente. Todo em ponto leque, tá bom? E eu achei que ele fica que nem umas conchinhas, né? Então eu falo conchinha durante a aula, tá? Mas, ó, que linda que ficou essa peça. Veste super bem, tá bom? Ela é bem segura. A costa dela fica assim, ó, trançada. Sendo que o trançado começa aqui nas alças para dar ainda mais segurança, tá bom? E, gente, tô apaixonado nessa peça. E eu espero muito que ao longo da aula vocês também comecem a se apaixonar assim como eu. Acabamento simples, olha, sempre seguindo a mesma pontuação, mas dando esse detalhe aqui à peça, ok? Fiquem aí com a lista de materiais utilizados nessa aula. E é isso. Já deixa um comentário se você gostou e uma ótima aula a todos. Pronto, pessoal, e com o meu fio em mãos, tá bom? Eu vou trabalhar aqui alguns elos, correto? Pra gente confeccionar a nossa base inicial. Vou deixar na tela para vocês a quantidade de centímetros sugestivamente aí para cada tamanho, mas você pode pegar sua fita métrica e medir aí de acordo com o que você gosta. Você vai pegar sua fita métrica em volta do busto e vai reduzir aí 25 centímetros mais ou menos, tá? Então, deixei aqui um pouco de fio e vou aqui dar a laçada inicial como de costume para qualquer trabalho. Vou subir aqui 3 correntes, certo? Vou dar uma laçada e dentro aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Vou fazer uma, duas, 3 correntinhas, vou dar uma laçada novamente. E nessa correntinha aqui da frente, olha, vou fazer um ponto alto. Uma, duas, 3 correntinhas, dou uma laçada. Nessa primeira corrente aqui da frente, um ponto alto. Esse vai ser o trabalho pela equivalência de centímetros que você vai precisar. Lembrando que precisamos, no total aqui, ter elos em numeração ímpar, correto? Independente de quantos forem, precisa ser em numeração ímpar. Como o meu é só um molde, eu vou fazer aqui 7 elos para vocês entenderem como é que vai funcionar essa dinâmica. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Feito aqui esse trabalho inicial, tá? Você vai fazer o seu de acordo com os centímetros. E chegando lá no final, tendo uma quantidade ímpar, certo? Você vai subir aqui uma, duas, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, vai dar uma laçada. E dentro aqui, ó, desse elo, você vai completar aqui com mais 4 pontos. Então, temos as 3 correntinhas mais 4 pontos, totalizando 5 pontos ao todo, correto? Dessa forma. No próximo espaço, você vai prender com um ponto baixo. Ficando assim, ok? Laçou o fio. Aqui dentro desse seguinte, você vai trabalhar não 5, mas 7 pontos altos no total. Fiz o quarto ponto, o quinto ponto, o sexto ponto e o sétimo. Fez 7 pontos. No próximo espaço, você trabalha um ponto baixo, ficando assim. Então, os cantinhos de um lado e do outro sempre terão 5 pontos, ao invés de 7. E no meio do trabalho sempre serão 7 pontos. Então, você prendeu com ponto baixo, você vai dar uma laçada, vai fazer aqui 7 pontos nesse seguinte. 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Prendeu aqui novamente.
Por isso que precisa ser em numeração ímpar, para poder acabar bem certinho e ficar quadradinho aí, né? A sua peça. Não quadrado, tá, gente? Para ficar retinho, perdão. Chegou no último, dou uma laçada dentro dele, você vai trabalhar 5 pontos. Fiz o meu segundo, fiz o meu terceiro, fiz o quarto ponto e vou fazer o último ponto aqui na correntinha inicial. Fiz 5. Faz uma corrente para travar o seu fio, corta, ó, vai ficar dessa forma. Lembrando que o meu é apenas um molde, tá, pessoal? Já com o meu outro fio em mãos, vou dar uma laçada aqui, deixo só um pouco de excesso, tá? E eu venho aqui, olha, sempre vai ser dessa mesma forma, independente do tamanho que você estiver fazendo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e o quinto ponto aqui é o inicial das 3 correntinhas. Então, bem em cima dele eu faço um ponto baixo, ficando dessa forma. Vou dar uma laçada e dentro aqui desse ponto baixo eu vou trabalhar 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz 7 pontos, vou contar aqui. 1, 2, 3. No quarto ponto da base, você vai prender o seu ponto baixo, ficando dessa forma. Você vai dar uma laçada, dentro aqui do próximo ponto baixo, você vai trabalhar mais 7 pontos. Fiz o meu segundo, o meu terceiro, o quarto pontinho de base, pego mais fio. O quinto ponto, o sexto ponto e o sétimo ponto. Pula o primeiro, pula o segundo, o terceiro, no quarto ponto de base você prende com um ponto baixo, ok? Aqui no meu caso, sempre quando eu faço esses últimos pontinhos aqui do final, eu pego esse fio aqui e vou prender ele aqui para o arremate ficar bem certinho, tá? Ok? Ficando assim, você vai dar uma laçada e no último ponto baixo aqui você vai trabalhar os seus 7 pontinhos dessa carreira, ok? E dá esse efeito bem legal aqui das conchinhas. 4, 5, 6 e 7. Fiz aqui os últimos 7 pontos, como vocês puderam ver, e aqui eu tenho só 5, né? 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, bem lá em cima, eu prendo um ponto baixo, faço uma corrente para travar o meu fio e corto aqui novamente. Ó. Certo? Ficando dessa forma. Olha que lindo que fica, gente. Ok? Lembrando que aqui é só uma amostra, mas depois, quando continuarmos, vamos fazer aqui na peça já inteira, correto? Isso aqui é só para ficar mais rápido para a gente trabalhar. Vou confeccionar mais uma carreira do vermelho, apenas para fixar aí como é que fica a pontuação. Então, eu fiz a laçada inicial, como vocês já sabem. Olha, nesse momento, eu já posiciono esse fio para cá, certo? Vou dar uma laçada aqui como quem faz um ponto alto, dessa forma. E dentro desse ponto baixo que ficou aqui no cantinho, bem em cima, eu já faço 5 pontos. Trabalhei o primeiro, o segundo ponto, o terceiro ponto, o meu quarto ponto e o quinto e último ponto aqui dessa lateral. Esse fiozinho eu posiciono aqui, conto 1, 2, 3, no quarto ponto eu sei que eu tenho que prender um ponto baixo. Olha, ficando assim, certo? Você vai dar uma laçada e no ponto aqui da base, você sabe que deve ser trabalhado os 7 pontos da carreira atual. E eu já estou escondendo aqui o meu fio para o arremate ficar perfeito.
Gente, se tiver barulho de fundo, me desculpem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 7º ponto, correto? O meu fiozinho aqui, ó. Vou prender novamente aqui em cima, conto 1, 2, 3 no 4º ponto, vocês sabem que eu devo trabalhar um ponto baixo. Olhem como fica lindo esse efeito, gente, maravilhoso. Vou já mostrar para vocês como é que está a nossa base, tá? Não essa amostra, ok? A base mesmo. Aqui eu faço os últimos 7 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7 pontos, conto 1, 2, 3 no 4º ponto, já prendo aqui esse meu fiozinho, faço um ponto baixo. Pego mais fio e no último ponto aqui do cantinho, para fazer a nossa quina, eu devo lembrar que eu faço somente 5 pontos altos, dentro desse ponto aqui da base. Fiz o 4º, fiz o 5º, que é o último, faço uma corrente para travar e corto o meu fio novamente. Sempre seguindo essa didática, você vai aumentar a sua peça aí o quanto você tiver vontade, certo? Ela aqui na parte de baixo vai ficar menorzinha e é exatamente isso que a gente quer. Porque abaixo do busto sempre fica menor, correto? Porque a circunferência é menor. Então, fica perfeitamente ideal aqui a nossa peça. Você vai completar a sua aí de acordo com os centímetros que você precisa para o comprimento e depois para a altura da sua peça aí de acordo com o seu gosto, correto? Mas eu vou deixar para vocês aqui, ó, a medida sugestiva de altura da base, caso vocês desejem confeccionar baseado na minha sugestão. Senão, você pode medir em você mesmo ou para quem você estiver fazendo. Agora eu vou mostrar para vocês a nossa base mesmo completa, tá? Que eu tô fazendo aqui para nossa blusinha ficar perfeita, gente. Olhem que maravilha. Gente, assim está a nossa base. Olhem a perfeição que tá essa base. Aqui você já pode fazer um top, né, mana? E olha, você vai arrasar. Olha que lindo que fica esse efeito das conchinhas, tá? Essa cor aqui eu achei incrível, super combinou. Esse meu aqui veste PP, IP e claro, se você quiser vestir uma peça menorzinha e for tamanho M, também vai dar, tá bom? Mas eu já deixei lá no começo do vídeo as medidas estimadas que eu acredito que podem funcionar para você, dependendo do tamanho, correto? Agora vamos dar continuidade aqui na nossa base, ok? Olha, e que lindo, gente. Olhem esse efeito maravilhoso. A minha que eu levei em média 4 horas para fazer, tá bom? Porém, eu não fiz ela direto, tá, gente? Porque eu tenho que fazer as coisas e tal, arruma quarto, arruma casa, lava louça. Então, a gente vai, faz um pouco, volta e faz. Mas se você for fazer direto, é muito rápido, tá? Não demora tanto, não. Ainda mais se você faz crochê mais rápido. É que eu faço mais lentinho mesmo. Agora vamos para a próxima etapa aqui da nossa blusinha. Gente, a minha aqui, só para não haver dúvidas, ela está com 13 centímetros, correto? Aí você vai ter que identificar aí na sua, porque cada um vai ser especificamente uma coisa, o meio dela. Como é que eu faço isso? Vou explicar para vocês, para você fazer aí no seu também. Eu conto a partir da carreira que estamos. Então, eu venho e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu sei que aqui em cima eu tenho 18, né, conchinhas. Separo 9 para um lado, 9 para o outro, identifico o meio. Gente, aqui, olha, é a conchinha de número 9. Eu tô falando conchinha mais eleque, né, pessoal? Mas o top é meu e eu falo conchinha. Aqui é o meio, correto? A partir daqui, eu vou identificar onde que eu quero fazer, né, as marcações certinhas. Daí, pessoal, o que que eu faço? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5.
Aqui nesse quinto, eu já vou marcar ele, porque eu quero começar a partir daqui. Acho que vai ficar um tamanho ideal. E vou repassar para vocês quantos centímetros ficou aqui no meio. No meu, tá? Perdão. No meu ficou aqui, olha, 15 centímetros e meio para um lado e, consequentemente, 15 centímetros e meio para o outro, para ficar a marcação certinha. Então, o que que eu faço? Eu conto do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. E a partir dessa base aqui, olha, eu vou começar o meu trabalho. Então, eu vou pegar o marcador, só para não haver erros, tá? Olha, coloco o marcador aqui. Do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui na base, eu coloco outro marcador para a gente não perder aqui a localização que precisamos terminar esse trabalho. Então, temos meio e os marcadores aqui em cada lado, correto? Ó, sobrando 1, 2, 3, 4 de um lado, 1, 2, 3, 4 do outro, que vai lá virar para a parte da costa. Ok? Então, vamos lá. Não é obrigatório fazer isso. Se você quiser alongar mais a sua blusa para ficar só a faixa, não tem problema. Você depois adapta as alças conforme você queira. No meu caso, eu quero fazer essa adaptação, mas não é obrigatório. Vou dar uma laçada aqui no meu fio com um pouco de excesso. E onde eu botei o primeiro marcador, eu já vou retirar. Vou dar aquela laçada como quem faz um ponto alto e vou aproximar um pouco para vocês, né, para não haver dúvidas. Aproximei para vocês. Aqui nesse ponto onde estava o marcador, eu vou fazer o quê? 5 pontos. Trabalho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ponto e o meu quinto ponto, tá? Pulo 1, 2, 3. No quarto ponto, eu trabalho ponto baixo. Aqui a dinâmica vai ser a mesma, sempre 7 pontos em cada pontinho. Sempre 7 pontos em cada pontinho. Eu não vou me estender muito aqui, por quê? Porque eu já ensinei para vocês quantos pontos são e onde você tem que prender, tá bom? Então, eu vou acelerar um pouco o vídeo para não ficar muito longo para vocês essa aula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, cheguei aqui no meio, tá? Só para vocês verem que não tem muito o que fazer, eu só botei o marcador mesmo para identificar o meio. Olha, mas o trabalho é basicamente esse. Por que que eu tô gravando? Porque cada carreira que a gente fizer vai ter uma diminuição. Então, eu quero que vocês fixem a pontuação das carreiras da lateral, ok? Olha, então a gente continua sempre fazendo no meio os 7 pontinhos, aí prende no quarto ponto da conchinha, ok? Da carreira anterior. Gente, eu acho um escândalo essa pontuação. Fica tão chique, tão sofisticada, não sei por que eu acho isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, minha mana. Já vinha um ponto a mais aqui, vocês viram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tá. 1, 2, 3. No quarto, prende. Ok? Olha, bem facinho a dinâmica e sempre reduzindo aqui, correto? Olha, vou fazer aqui e quando chegar aqui eu já retorno. Já estou chegando no final e falei para vocês que retornaria, então vamos lá para fazermos aqui juntos. Tirei meu marcador, como vocês viram, e vou fazer aqui os meus 5 pontos, como lá no início. Fiz o meu segundo, o terceiro, o quarto ponto e o quinto ponto. Faço uma corrente para travar o meu fio e corto aqui. Pronto, gente, vamos para a introdução da cor cru, tá bom?
Então, com o meu fio em mãos, vou dar uma laçada dessa forma. E vou aproximar aqui para vocês terem uma melhor visualização. Ó. Correto? Com a laçada aqui, olha, eu vou pegar o meu fio vermelho, posicionar ele para o sentido que eu vou tecer. E aqui, ó, na pontinha, eu faço um ponto baixo. Correto? Dou uma laçada e no ponto aqui da base, né, no pontinho baixo, eu vou trabalhar os 7 pontos altos dessa carreira. Como vocês já sabem, são sempre 7 pontos, ó, entre o meio do trabalho, somente nas laterais que temos aqui as alterações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? O fio vermelho já está sendo escondido, aí eu vou pegar e vou contar. 1, 2, 3, no quarto ponto, ponto baixo. Dessa forma. Eu já puxei o meu fio aqui, olha, já deu uma entrada aqui naquela pontinha que tava lá pra fora, ok? Aqui eu ainda consigo esconder, então eu venho e coloco mais 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 1, 2, 3, no quarto ponto, ponto baixo. Ficando assim. O trabalho basicamente é o mesmo sempre, tá, gente? Você só tem que se atentar às diminuições. Então, eu farei todo ele aqui novamente. Chegando no final, retorno para fecharmos juntos e depois irmos para a próxima carreira de diminuição, correto? Então, vamos lá. Gente, tô chegando aqui no final de mais uma carreira junto com vocês, tá bom? E aí é o seguinte, pego aquele fiozinho, posiciono aqui, né, no quarto ponto da base, prendo com ponto baixo, como vocês já sabem, e faço aqui os últimos 7 pontos. Feito os últimos 7 pontinhos, posiciono aqui para não ficar repuxando. E venho aqui no primeiro ponto, fecho com ponto baixo. Uma corrente para travar, corto o fio. Ó, ficando dessa forma, correto? Olhem como fica lindo, gente, essa trama. Ai, eu sou apaixonado. Olha, de um lado, do outro. Olha. Agora, a didática vai ser a seguinte. Como a gente quer diminuir, a gente não vai colocar os 5 pontos aqui naquele pontinho, porque senão ela vai crescer reta. A gente não quer isso, a gente quer uma diminuição. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pular onde você ia trabalhar, vai contar 1, 2, 3. No quarto pontinho, você vai trabalhar um ponto baixo. Dessa forma, vai dar uma laçada e dentro aqui você vai fazer os 7 pontos altos da carreira, né? Como vocês já sabem. Porque assim fica uma diminuição mais limpa, tá, gente? Olha. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou para o 7º ponto. Bem facinho. Conto 1, 2, 3 no quarto ponto baixo. Ó, ok? Então, aqui já fizemos uma diminuição. Aí, aqui eu vou fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prendo no quarto ponto e continuo o trabalho da mesma forma que eu já ensinei para vocês. Chegando aqui no final, você não vai trabalhar no último ponto. Você vai trabalhar apenas no quarto ponto da base, exatamente como fizemos aqui no começo. Vai cortar o fio e vamos para a próxima carreira, que eu já retorno com vocês para darmos continuidade juntos e não haver dúvidas, correto? Prontinho, como eu falei para vocês, olha, chegou no final, fiz aqui o ponto baixo em cima do quarto ponto de base, exatamente como eu falei lá no início.
Na próxima carreira, que vamos também começar juntos, vamos dar aqui uma laçada, tá bom? Olha. Lembrando que o meu veste PP e P, tá bom, gente? Dependendo aí, né, da modelagem de quem for vestir, claro. Aí você vai vir aqui. Pula esse pontinho de base. 1, 2, 3. No quarto ponto, você vai prender o seu ponto baixo. Vem aqui e faz já por cima desse fio solto os 7 pontos desta carreira. Lembrando que estamos diminuindo e aumentando aqui a frente do nosso top em direção à altura lá para ir para o pescoço, correto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Ok. Pula aqui 1, 2, 3 no quarto, prende com ponto baixo. E temos aqui mais uma diminuição, ó. Correto? Júnior, não quero tão cavado, então você vai colocar mais retinho aqui, não tem problema. Olha. Continuo o trabalho da mesma forma. E quando chegar lá no final, o que eu tenho que lembrar? Que eu não trabalho até o último, eu trabalho até o quarto ponto de base aqui da minha conchinha, sempre no quarto ponto. Prende com ponto baixo, faz uma corrente para travar e corta o fio. Finalizando mais uma carreira, olha, como eu falei para vocês, tá? A diminuição tá seguindo perfeitamente bem. E agora, gente, seguindo sempre a mesma didática, você vai diminuindo aí os seus. Olha, você vai sempre diminuindo aí de acordo com o que você gosta, tá bom? Mas vai ser sempre seguindo a mesma dinâmica. Vai contar 1, 2, 3. No quarto ponto, você vai prender o seu ponto baixo. E o meio do trabalho, sempre 7 pontos no ponto baixo da base anterior, correto? Sempre seguindo a mesma linha de raciocínio, tá, pessoal? Eu voltei mais para fixar com vocês mesmo. Olha. A pontuação e a fórmula que a gente usa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o último ponto, sétimo. 1, 2, 3, no quarto ponto, ponto baixo. Ok? Sempre seguindo essa dinâmica, você vai trabalhar aí as suas diminuições a partir de agora. Por quantas carreiras? Por quantas você achar necessária. Eu vou fazer algumas e retorno para mostrar para vocês quantas foram feitas. E se formos alterar alguma coisa, eu mostro para vocês também para não haver dúvidas, tá, galera? Então, não se preocupem. Façam de vocês, seguindo essa didática que eu repassei, e eu farei a minha. Já retorno e conto quantas carreiras eu fiz depois da base. Então, vamos lá. Pronto, gente, fiz aqui as diminuições, tá? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Eu não sei por que eu não fiz diretamente daqui, né? Porque eu tava seguindo outra linha de raciocínio, na verdade. Mas aí eu fui mudando conforme fui tecendo. Mas cheguei aqui e tô com 4 motivinhos, correto? Aí aqui é muito simples, gente. A gente vai trabalhar agora a questão das alças. Então, a gente tá com a nossa base pronta aqui, olha, certinha, ok? E claro que dependendo do tamanho que você fez ou a quantidade de carreiras que você quiser, você pode aumentar, né? Mas a minha ficou desse jeito aqui, correto? Até o momento, eu estou com 20 centímetros de trabalho, tá bom? Ó, ao todo, 19,5 praticamente. Sobra aqui, né, bem pouquinho. E aí, galera, a gente vai trabalhar essas alcinhas. Como é que vai funcionar essa questão das alças? A alça é uma coisa muito relativa, porque te passar uma medida exata pode funcionar ou não, depende muito da atenção de cada um. Então, eu sugiro que você veja onde está a sua blusinha, a altura dela já no corpo. E aí, você pega a sua fita métrica e você vai medir de onde está a base da alcinha até onde ela vai ficar na parte de trás, correto? Porque a blusa fica desse jeito, né? Aí você vai fazer o trabalho assim pra ficar aqui, certo? Dessa forma. Então, tem que ter todo esse cuidado aí.
As alças serão feitas da mesma maneira. Então, eu dou uma laçada aqui. E aqui nesse instante, o que eu tenho que fazer? Olhem como é que eu vou posicionar aqui a questão das minhas alças. Aqui, eu vou dar uma laçada, correto? Dentro aqui desse ponto baixo, eu coloco minha agulha, puxo, tiro uma laçada somente, tiro essas duas, tiro outra laçada somente e tiro as duas últimas, certo? Vou fazer uma laçada normal, conto um ponto de base, no seguinte eu faço um ponto alto, certo? Uma correntinha no mesmo ponto de base, um ponto alto. Dessa forma. Dou uma laçada, pulo um ponto de base, no seguinte, um ponto alto. Ficando assim, ó. Ok? Ó, observem que ela não tá reta, ela tá indo aqui, ó, saindo, ok? Viro o trabalho, vou subir uma, duas, três correntinhas, vou dar uma laçada dentro aqui do espaço. Trabalho um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Dou uma laçada e aonde eu fiz aqui esse ponto alto alongadíssimo, eu faço um ponto alto. Viro o trabalho, subo três correntinhas para dar altura de um ponto alto. Dentro aqui eu faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, dou uma laçada, aonde eu fiz o ponto alto da lateral, trabalho um ponto alto, ficando assim. Subo três correntinhas, vou dar uma laçada, faço aqui um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, trabalho o ponto alto da lateral. Dessa forma. Você vai trabalhar dessa mesma forma por alguns centímetros. Você pode fazer como eu disse, né, de pegar sua fita métrica, ou você pode usar as medidas que eu vou sugerir. Mas pode ser que dê certo, tanto para si quanto para não, tá bom? Tem que levar isso em consideração, porque crochê é assim. Vai depender do fio que você tá fazendo, vai depender da sua tensão de pontos, ok? Olha, mas aí você vai repetir esse trabalho, como eu estou mostrando aqui, ó. Certinho? Então, vamos lá. Prontinho, pessoal, fiz aqui 30 centímetros, tá, da alcinha. Essa aqui é a primeira que eu fiz, não se preocupem que eu vou fazer o outro lado junto com vocês, tá? O início para não haver dúvidas. Quando chegar aqui, olha, tá? Você não vai prender diretamente, você vai cortar, fazer uma correntinha aqui, perdão. E você vai cortar aqui, ó. Com um pouco de excesso, tá? Dessa forma. Aqui vocês vão observar que ele é mais quadradinho, né? E aqui ele tá descendo. E aí você vai pegar a sua colher de tapeceiro e vai aqui simplesmente colocar o fio para fazer uma costura, tá? Então, observem bem, olha, eu vou posicionar aí bem rente, ponto com ponto, e posiciono nas duas alcinhas. Eu não pego somente uma alcinha, eu pego as duas para poder ficar bem seguro, olha, tanto de um lado quanto do outro, tá, galera? Então, eu prefiro que vocês vejam aí para entender como é que funciona. Aqui nesse final eu entrelaço bem, tá, gente? Entre a pontuação, levo lá pra trás. Observem bem como é feito. Eu vou tentando fazer um nó por dentro dos próprios pontos, para poder ficar bem seguro isso aí. Mas não se preocupa, porque depois quando vier o acabamento, vai ficar ainda mais seguro, tá bom? Isso é mais uma preocupação mesmo, uma segurança que eu gosto de ter. Então eu vou sempre entrelaçando bastante aí nessa questão, como vocês podem observar. Aí, pessoal, eu vou tentando colocar esse fio aqui perto desse próximo para poder dar um nozinho e ficar ainda mais seguro, tá bom? Observem bem como é que eu faço.
Gente, e fica bem segura. Esse fio aqui a gente vai arrematar depois quando passar o próximo acabamento, tá bom? Mas ela fica desse jeito aqui. E agora a gente vai trabalhar o outro lado da alça. É basicamente a mesma coisa, mas eu quero mostrar pra vocês, né, pra não haver dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui pelo outro cantinho, olha, eu vou aqui, ó, no quarto pontinho, lá daqueles 7, tá bom? Bem no meio, e vou prender aqui o meu ponto. Observem. Faço aqui um ponto alto, ou seja, 3 correntinhas. Vou dar uma laçada e vou pular um ponto. E no seguinte eu trabalho o meu ponto V, de um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E lembra que lá no último pontinho aí de base, eu tenho que fazer o ponto alongadíssimo, né? Ó, dei uma laçada, venho aqui no pontinho, olha, dentro dele. Vou trabalhar. Opa! Tirando a primeira alcinha, tiro essas duas, tiro uma alcinha apenas e tiro as duas últimas, ok? Ficando assim, ó, dessa forma. Vou virar o meu trabalho, vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto e aonde eu tenho uma corrente aqui na base eu faço um ponto V. De um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. No ponto da lateral, ou seja, naquelas 3 correntinhas, eu faço um ponto alto, viro o trabalho e aí vou trabalhando repetidamente da mesma forma. Exatamente como fizemos do outro lado, todo o processo. Façam de vocês, eu farei o meu, farei a costura como eu já ensinei para vocês e aí eu retorno para irmos para a parte dos acabamentos. Correto? Então bora lá, pessoal! Pronto, gente, como eu falei, voltaria com vocês quando eu tivesse feito o outro lado, tá? Mesma coisa que eu fiz de um lado, eu fiz do outro, certo? E aí, tá aqui a nossa base prontinha, olha. Ela fica desse jeito, tá, pessoal? Olha. Ok? Vamos agora para as próximas etapas. Vou continuar com o meu fio branco para fazer aqui esses acabamentos desse, ó, nesse sentido aqui da alça, que fica na cava dos braços, correto? Tudo que eu faço de um lado, eu vou fazer do outro também, para vocês verem que não tem aí, né, muita dificuldade. Então, vou dar uma laçada aqui e vou começar esse meu acabamento aqui por essa lateralzinha, ó, aqui na parte de trás. Então, eu venho aqui, olha, só por uma questão de vocês saberem onde se encontrar, eu vou aqui, ó, 1, 2, 3. No quarto ponto, eu faço, vou introduzir aqui o meu fio, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Nesses dois seguintes aqui, eu vou dar uma laçada e vou fazer meio ponto. Correto? Vou aproximar para vocês visualizarem melhor. Fiz o meio ponto. Nesse próximo, meio ponto novamente. Aqui a gente vai nivelar essa pontuação. E já tô escondendo o meu fio. Dou uma laçada nesse ponto de base e trabalho um ponto alto. Uma laçada nesse seguinte meio ponto. Nesse outro meio ponto. E aqui, ponto baixo. Nesse próximo aqui, ponto baixo. E a partir daqui, eu já tenho a minha alcinha, olha, ok? Que é essa alça que tá vindo aqui da frente do meu top, correto? Ó, aqui eu tenho a minha alcinha e aqui foi onde eu prendi. Eu vou ignorar onde eu prendi e venho diretamente na alça e faço um ponto baixo. Outro ponto baixo aqui dentro e mais outro ponto baixo. Ficando dessa forma. Correto? Esse aqui é um pré-acabamento da alça no sentido da cava do braço. Então, eu vou colocar aqui 3 novamente. Veja se ficou excesso. Se ficou excesso, eu coloco só 2. Ok? Eu, particularmente, não gosto muito de ficar... Ai, faça 3 pontos, faça não sei quantos pontos. Não, você faz o que ficar adequado para o seu trabalho. Nesse sentido, porque eu só quero ponto sobre ponto aqui nesse momento. Então, no meu caso, 3 pontos em cada espacinho desse aqui funcionou perfeitamente, como vocês podem ver aí no vídeo. Vou cortar esse aqui só para não me atrapalhar. Ó, ok?
Então, em cada espacinho desse, eu sei que 3 pontinhos baixos é o suficiente para não ficar repuxando e nem ficar com excesso de pontos. Vou fazer todo ele aqui. Quando chegar ali na frente do nosso top, eu retorno com vocês para vocês verem o que a gente faz. E não haver dúvidas quanto a isso. Pronto, galera. Chegando aqui, olha, na frente do meu top, ok? Já fiz aqui o último. Vou trabalhar, aqui onde eu prendi o meu ponto, eu vou trabalhar um ponto, tá? Ó, dessa forma. Posiciono esse fio aqui no sentido que eu estou tecendo, porque aqui eu trabalho ponto sobre ponto. Olha, bem facinho. Ok? Aonde tem esse ponto preso, eu coloco um ponto em cima dele, certo? E um ponto aonde ele está preso, dessa forma. Já posiciono aqui o outro fio e faço o mesmo processo. Ó. Um ponto em cima do ponto e um ponto onde ele foi colocado. Ok? Deixando mais seguro. Gente, ficou assim, olha. Acelerei um pouco o vídeo, tá? Mas o processo é o mesmo. Aqui vocês vão ter esses vários fios já escondidos aqui, que você já pode cortar se você quiser, ok? Só dá uma leve puxadinha assim para alinhar tudo e corta. Aqui, pessoal, a gente tem uma questão. Por quê? Porque eu ia fazer de um jeito. Só que no meio do vídeo eu fui mudando o meu processo, porque eu ia fazer ela mais como uma regatinha e não como um croppedzinho, tá bom? Então aqui a gente vai ter que adaptar. Mas se você fez tudo exatamente como eu expliquei aqui, tá tudo certo. Olha, nesse caso aqui das adaptações, é muito simples. Você vai ter que introduzir um ponto aqui, olha, nesse momento, só pra ficar certinho. Então, eu coloquei 1, 2, opa, 3, 4, 5. Coloquei 5 pontos. Venho aqui, 1, 2, 3, no quarto, prendo com ponto baixo. Somente para nivelar mesmo, tá? Ó. Ok? E não haver essa dúvida. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, mas não se preocupem, que eu faço junto com vocês. Ó, aí você ajusta aqui e pronto, certo? Aí, Júnior, por que tu não fez de um jeito? Como eu falei, eu tava seguindo outra linha de raciocínio, tá? Chegando aqui, naqueles motivinhos finais, para finalizar, outra questão. Você vai fazer aqui um ponto baixo. E sempre lembrar, esses dois últimos pontos e os dois primeiros a gente trabalha meio ponto, porque estamos nivelando aqui esse trabalho, correto? 2. E o ponto baixo, eu trabalho um ponto alto. Aqui, 1, 2 meios pontos, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, dou uma laçada, meio ponto, meio ponto. No ponto baixo de base, um ponto alto. No primeiro, meio ponto, no segundo, meio ponto e o terceiro ponto baixo. Dessa forma. Chegamos aqui, ó. Fizemos aqui toda uma lateral. Júnior, não quero nada além disso. Não precisa, não é obrigatório, tá bom? O que você vai fazer? Aqui é onde você fez o seu primeiro ponto e aqui a correntinha de cima do outro, correto? Você vai vir aqui, olha, no primeiro ponto feito, dentro dele, fecha com ponto baixíssimo, certo? Tira aqui a sua agulha com muito cuidado. Vem aqui naquelas duas alcinhas do ponto seguinte, puxa o seu fio, opa.
puxa o seu fio também com cuidado. A primeira alcinha você coloca a agulha, na segunda agulha novamente e fecha aqui o ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo. No seguinte, ponto baixo. Aqui você trabalha ponto sobre ponto, tá? Quando chegar aqui no final, você vai ter o ponto, né, que vai aqui, ó, nesse sentido, e um ponto anterior. Você vai até o penúltimo. O último você não trabalha mais e vem direto na alça, no pontinho da alça. Então, eu tirei aqui um ponto, fazendo uma pequena diminuição. Aqui eu trabalho ponto sobre ponto por toda a volta. Aí, aqui eu tenho uma coisa muito interessante para falar para vocês. Vocês sabem que o crochê vai ceder com o tempo, né? Se você quiser, a cada 10 pontinhos que você fez aqui, diminuir um ponto para poder ficar um pouco mais apertado, você já pode fazer isso. Como é que funciona? Você trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... E o 10º, o que que você faz? Você vai colocar a sua agulha aqui, ó, no ponto seguinte, fica com 2 alcinhas. Agulha no ponto seguinte, 3 alcinhas, tira as 3 de uma vez. Você diminuiu aqui um ponto. Aí continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... E o 10º, você diminui. É obrigatório? Não, mas é uma técnica que eu faço, tá bom? Para deixar a alça um pouco mais durável aí na questão de ceder, correto? E aí, você vai fazer esse trabalho aí por toda a sua volta. Quando chegar aqui, inclusive, vou até colocar um marcador aqui para, né? Eu me lembrar que bem aqui eu tenho que acabar minha carreira. Ponto sobre ponto, como eu ensinei para vocês. Vamos lá? Gente, fiz aqui toda a minha alça, tá? Aqui a gente tem uma questão, que eu vou até fazer com vocês, para vocês entenderem como é que funciona aqui as minhas, né, didáticas. Bem aqui, olha, é onde eu faço a minha diminuição. Vocês lembram que eu faço 9 pontos e o 10º eu diminuo, né? Fazendo aqui esse pequeno movimento. Aqui sobrou 1, 2, 3, 4... 5 pontos, correto? Só que esse 5º ponto, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir ele. Então, eu venho aqui e coloco agulha na primeira, tiro, fico com 2 lacinhos. No próximo, 3, puxo todos de uma vez. Aqui a gente também tem uma alteração para não ficar embabadando quando a pessoa vestir, porque realmente pode acontecer, afinal, isso aqui é um crochê. Então, a gente faz o seguinte. Trabalha 4 pontos, o 5º tu diminui. Ó. Certo? Exatamente como a gente fez na alça, só que aqui com menos pontos. Então, trabalha 1, 2, 3, 4 pontos, o 5º você diminui. 1, opa, 2, 3, 4, o 5º você vai diminuir. 1, 2, 3, 4, o 5º diminui. Eu tô trabalhando aqui onde a gente fez aquelas diminuições para subir a base de cima, tá, gente? 3, 4, e o 5º eu vou diminuir. Agora, já é a parte da lateral. Aqui eu trabalho normalmente ponto sobre ponto. Aqui, olha, vocês vão perceber que ele já tá ficando mais retinho por conta das diminuições, tá, gente? Por isso que eu digo, o crochê é uma questão de adaptação, tá, pessoal?
Gente, fiz aqui ponto até chegar no final, olha. Cheguei aqui no último ponto, trabalhei e já vou tirar aqui o meu marcador. Então, observem, a gente vai cortar agora o fio para poder fazer o acabamento invisível. Cortei o fio com um pouco de excesso, como vocês puderam ver, e puxei o fio aqui. Vou pegar minha agulha de tapeceiro, tá bom? Para poder fazer esse arremate aí, olha, dessa forma. Eu vou ver aqui onde eu comecei, ó, por debaixo das duas alcinhas, vou colocar a minha agulha posicionando o fio. E de onde o fio estiver saindo é onde eu tenho que retornar, olha, com a minha agulha. Então, por entre o ponto eu coloco e puxo lá para trás. Para poder formar as alcinhas aqui de cima, olha, e ficar bem perfeitinho. Nesse momento, eu começo a entrelaçar esse fio, né, por toda entre a minha pontuação na parte de trás. Então, observem bem que eu vou trabalhar bastante entrelaços aí agora para esconder o máximo possível e deixar bem seguro. Após esconder bem, eu pego minha cola de silicone ou a que você tiver aí de preferência, tá bom? Para colocar aqui, ó, e deixar ele mais seguro ainda, tá? Após isso, você espera secar um pouco e depois você já vem e corta aí o que ficou de excesso, ou você pode esconder o restante aí entre a pontuação pelo lado de dentro. Mas eu já vou cortar aqui, ok? E depois você corta os excessos, se você tiver vontade. Pronto, gente. Aí um lado do top já tá pronto, tá? Ó, a questão da alça, correto? Agora vamos para esse outro lado para eu explicar para vocês. Gente, para esse outro lado vai ser basicamente a mesma coisa. Eu só realmente quero tirar a dúvida na questão dessa adaptação aqui, ó. Então, vou dar laçada, como vocês já sabem. E aqui a gente já vai nivelar. Então, eu vou começar por aqui. 1, 2, 3, o quarto. Vou prender aqui e vou fazer o meu pontinho, tá? Do lado daqui, a gente começou indo pro sentido da alça. Do lado daqui, a gente começa no sentido aqui da frente do top. Introduzi aqui e fiz o ponto baixo. No seguinte, ponto baixo. Os dois aqui a gente sabe que são meios pontos. Então, aproveitando para esconder o fio, a gente coloca aqui 2 meios pontos. No ponto alto, eu trabalho com um ponto alto normal. Posiciono aqui. Nesses dois primeiros, trabalho meio ponto num e no outro. Aqui, ponto baixo. Estamos nivelando essa peça. É necessário fazer só 2 carreiras. Se você quiser essa parte bem mais grossa, pode fazer mais carreiras. Não tem problema, tá? Isso é uma questão de adaptação. Esses dois aqui, ó. Meios pontos. Puxa aqui o fio pra ficar bem certinho. Deixa eu refazer. Ponto alto. Correto? Aí vem meio ponto, meio ponto. E aqui, ponto baixo. Aqui a gente já tem a nossa adaptação. Esse fio branco aqui, que é o natural, na verdade, eu já posiciono pra tecer ele aqui. E aí eu venho aqui, olha. 1, 2, 3, nesse quarto eu prendo o ponto baixo. Me restaram 3. Dentro aqui, ó, vou dar uma laçada. Aqui dentro. Exatamente como eu fiz do outro lado, eu farei aqui. Trabalhando 1, 2, 3. Opa. 4. E 5. Fiz 5 pontos. Aqui onde eu prendi o meu ponto, eu coloco um ponto baixo. Dentro aqui do meu pontinho, tá? Perdão. E venho caminhando ponto sobre ponto. Aproveito para esconder os meus fios. Ó, deixa eu fazer aqui. Já escondo esses fios para poder depois só cortar o excesso. Aqui eu prendo no ponto que está preso e um ponto em cima dele. O que tiver de fio solto já escondo. Ponto em cada ponto de base. Aonde está preso, um ponto, e em cima do ponto preso, um ponto também. Ó, pra ficar bem mais seguro, tá bom? É basicamente o que eu ensinei do outro lado, tá, gente? Eu vim mais pra tirar as dúvidas em questão dessa adaptação bem aqui, correto? Olha.
Aí, ponto sobre ponto, já escondendo aqui o fio vermelho. Cheguei aqui na alça, né? Não trabalho aqui esse pontinho, já venho direto pra alça e faço 3 pontos, no meu caso, tá? Se o seu for menos, faça menos. 3 pontos em cada espacinho desse, pra mim funcionou perfeitamente, ok? E aí você segue toda a dinâmica exatamente como eu ensinei do outro lado. Você vai fazer toda a volta pra nivelar, né? Chegou aqui, ponto baixíssimo, faz aquele mesmo acabamento e faz o último ponto. O que que você tem que lembrar? Aqui vai ser ponto sobre ponto, mas quando chegar aqui, você faz exatamente como fez do outro lado, né? Faz 4 pontinhos, o quinto tem diminuição, entendeu? Pra poder ficar tudo certinho de um lado e do outro, tá, gente? E nas alças você sabe que tem que fazer 9 pontos, o 10º é a diminuição, entendeu? Vou fazer todo o meu aqui, vou fazer o acabamento exatamente como eu fiz aqui e retornamos para a parte do acabamento da parte do pescoço, correto? Então vamos lá. Pronto, gente, tendo feito a parte de cima, tá? As alças no sentido da cava aqui dos braços. Vamos agora para a parte final da nossa peça. Quase final, na verdade, né, pessoal? Então aqui pelo lado de baixo, certo? Eu vou pegar o meu fio, ó, na cor cru novamente. Vou dar uma laçada. Aqui eu vou fazer a mesma pontuação. Então, eu vou dar uma laçada aqui. Aqui no pontinho inicial eu faço um ponto alto, vou dar uma laçada. E aqui, olha, eu faço 2, 3, 4. Meu fiozinho vermelho aqui no meio. E o quinto ponto. Fiz 5 pontos, vou fazer um ponto baixo aqui, correto? Vou dar uma laçada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponto baixo. Ok, pessoal? Ficando dessa forma. E aí, você vai fazer isso aqui até chegar ali no final. Você vai basicamente repetir a mesma pontuação que eu ensinei pra vocês na carreira, né, de base, lá na nossa amostrinha. E vai literalmente bater certinho aqui com essa carreira, correto? Onde for ponto baixo, onde for os pontos altos, pontos altos. E aqui 5 pontos no final, 5 pontos aqui, ó, também. Tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, fiz aqui a pontuação e olha como que ficou coisa mais linda, pessoal. Eu tô apaixonado já nesse top. Chegou aqui no final, faça aí os seus 5 pontinhos, tá? 1, 2, 3, 4. E o quinto você bota dentro daquele pontinho lá, a correntinha, tá? Pra ficar bem seguro, olha, fica desse jeito. Agora, você vai vir aqui, olha, e vai posicionar aqui, ó, 1, 2 correntinhas para a altura de meio ponto alto, correto? Vou aproximar para vocês visualizarem melhor. Vai dar uma laçada e dentro aqui desse ponto você coloca meio ponto. Meio ponto e meio ponto. Aí, gente, aqui no primeiro eu trabalhei 4. Agora eu vou trabalhar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Correto? No seguinte, eu trabalho 3. 3 não, perdão, 4. Vou intercalando 4 e um de 5. 4 e um de 5. Ó, ok? 4, 5, 4. Eu faço isso para não repuxar e não ficar com excesso, tá, gente? Ficando desse jeito, tá? Aí, aqui é o seguinte, aqui a gente tem os pontinhos, ó, para trabalhar, e tem aqui o fio para esconder. Eu vou fazer aqui dentro, olha, de onde eu estou segurando, meio ponto. Dentro aqui do meu pontinho, meio ponto. Dentro aqui do outro pontinho que vem da alça, dentro dele, tá? Meio ponto, para ficar bem seguro aqui esse trabalho, tá, pessoal? E aqui eu vou trabalhando meio ponto também. Olha, então fiz 3 aqui. Aqui eu vou trabalhar 2.
E aqui eu vou trabalhar 3. Aqui eu já tô intercalando novamente. Ó, quando eu fiz aqui do outro lado, eu fiz 3 pontos em cada. Só que o meio ponto, ele já cede um pouco mais. Por isso que eu tô colocando 3, 2, 3, intercalando. Correto? Olha, faço assim por toda a volta. Já estou chegando aqui, olha, na parte da frente, tá? E tem um fio aqui para esconder, né? Mas eu vou esconder ele entre aqui a pontuação da frente. Aí aqui eu continuo a intercalação, 3, 2, 3, 2. Termino aqui com 3. 1, 2, 3. Aqui eu já pulo, não para onde eu prendi o ponto, mas sim para o ponto da frente. Então, faço um ponto baixo. E já escondo o meu fio. Aqui a gente vai nivelar. Então, dá uma laçada. Esses dois últimos, eu sei que eu tenho que trabalhar meio ponto. E nesse ponto principal aqui, eu faço ponto alto. Nos dois primeiros aqui, da minha conchinha, né? Ou leque, se você fala leque. Faz o meio ponto, aí trabalha ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. E nos dois últimos do outro lado, meio ponto. No ponto de base, ponto alto. E aí, continua aí a intercalação, olha. Né? Fazendo nivelamento, tá? Na verdade. Ó. Aí aqui, ponto baixo, meio ponto. Opa. Meio ponto. E aqui, ponto alto. Tem um fiozinho solto aqui, já vou esconder ele também. Então, posiciono ele aqui, olha. Meio ponto, ponto baixo. Não prendo aqui, já prendo diretamente aqui. Aí eu venho e vejo. Os dois últimos finais foram 2. 2? Não, perdão, foram 3. Então, eu vou fazer um espelhamento. Faço 1, 2, 3 meios pontos, no seguinte 2. Pra poder ficar bem certinho, tá? Olha, 1, 2, 3. E aí eu retorno quando chegar lá no final novamente pra terminarmos essa etapa e irmos para a seguinte. Gente, cheguei aqui novamente, tá? Finalizei aqui com 2 e aqui eu tenho que lembrar que eu preciso colocar pontos dentro aqui da pontuação da base, para poder ficar bem seguro, ok? Coloquei 2 aqui, ó. Certo? Aqui dentro eu terminei com 5, então do outro lado eu faço a mesma coisa. E aí eu faço esse espelhamento, como vocês já sabem, né? O que fiz de um lado de lá, eu quero fazer do lado daqui. Gente, tô chegando aqui no final, olha, se escurecer um pouco aí o vídeo, me desculpem, tá? Porque começou a chover aqui do nada. Aqui eu tenho que finalizar 3 dentro e 1 ali na base, né? Ó, 2, 3 e 1 bem na base. Correto? Olha, ficando assim. Chegou aqui no final, você vai subir 1, 2 correntinhas, vai dar uma laçada e vai contar aqui. 1, 2. Na terceira correntinha, você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, certo? Vai dar uma laçada, conta 1, 2, 3. No quarto, você vai trabalhar 7 pontos. Laçou o fio, 1, 2, 3, no quarto, mais 7 pontos. Finalizando aqui mais uma carreira, como eu falei pra vocês, tá bom? E aqui no final a gente faz somente 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Pra ficar igual aqui no cantinho, não ficar com excesso. Aí aqui eu tenho 2 correntinhas, né? Então, o que que eu faço? Faço aqui 1, 2 correntinhas. Prendo aqui com ponto baixíssimo. Ó, desse jeito. Se ficar muito aberto, como ficou aqui o meu, faz só uma correntinha. Como eu prezo pela estética, eu vou fazer só uma, né, mana? Ok? Aí eu venho aqui, olha. E vou fazer aqui no próximo ponto, um ponto baixo, dessa forma. Certo? Fiz um ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Pulo 1, 2, no terceiro, prendo com ponto baixo.
Faço aqui um ponto baixo, outro ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, uma, duas no terceiro ponto baixo. Ponto baixo, ponto baixo. Para fazer as argolinhas aqui de amarração, tá? Uma, duas, três correntinhas, pulo 2 de base no terceiro ponto baixo. 1, 2, 3 pontos. 3 de separação, pula 2 de espaço, 3 pontos de base com ponto baixo nele. Dessa forma. Certo? 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, ponto baixo, um ao lado do outro, pela sequência de 3. 3 correntinhas, 2 de espaço, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pula 1, 2 de espaço, no terceiro, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Dessa forma. Eu vou fazer na alcinha também, tá? Então, olha, segue a mesma fórmula. A altura você que vai delimitar. Entendeu? Eu quero mais ou menos que a alça transpasse, ó, mais ou menos até aqui em cima, ok? Que é sempre mais seguro quando isso acontece. Então, eu vou fazer aqui, ó, para poder ficar bem interessante, bem seguro aqui o trabalho. Olha. 1, 2, 3. Ok? Assim. A partir daqui, agora, eu vou fazer só ponto baixo um em cima do outro. Porém, todavia, se você quiser diminuindo, exatamente como eu já ensinei para vocês durante as alças da parte de dentro, pode ser também, tá? Então, você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e no 10º você diminui. Se for o caso, tá? Se não quiser, não precisa, não é obrigatório. Aí eu vou continuar assim da mesma forma. Quando eu for chegar do outro lado, o que que eu faço? Eu conto exatamente qual a pontuação que eu vou precisar para poder ficar bem certinho. 1, 2, 3, 4 argolinhas, entendeu? Aí pego o marcador ou um pedaço de fio, coloco e vejo. Ah, aqui eu preciso começar a fazer as minhas alcinhas. Aí vocês vão fazer de vocês baseado exatamente como vocês fizeram aqui, ok? Quando chegar aqui para ir para a última carreira, eu retorno com vocês. Então, atentem-se bem a cada preparação aí, certo? Então, vamos lá. Pronto, pessoal, finalizei aqui, ó. Tô chegando aqui no finalzinho para virar, tá bom? Ó, e as argolinhas certinhas. Até aqui em cima, tá? Aí, vamos para a última carreira. Eu vou prender aqui, ó, para fazer a última argolinha, certo? Exatamente como está aqui do outro lado, olha. E aí, eu venho e vou subir aqui, ó. Coloco a agulha aqui de novo e faço um ponto baixo, só para ficar mais seguro. Subo 2 correntinhas. Vou dar uma laçada, pulo 1, 2. No terceiro, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Correto? E aqui vocês já sabem, no quarto ponto, mais 7 pontos. Essa aqui é a última carreira, tá? Pronto, gente, chegando aqui no final, olha que perfeição que ficou, pessoal. Pra mim, a terceira carreira ficou esplêndida. Aí, pra finalizar, eu faço o quê? Faço uma laçada aqui, venho aqui, olha. Nesse pontinho baixo. E o meu está bem apertado, como vocês podem ver. Faço um ponto alto. Daqui, eu venho e faço aqui, ó, um ponto baixo.
um ponto baixo, um ponto baixo. No ponto baixo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Nas correntinhas, 3 pontos baixos para cada correntinha. E ponto sobre ponto. Agora é somente ponto sobre ponto, certo? Porque essa aqui é a carreira final. Toda de ponto baixo. Ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. E onde tiver o espaço de 3 correntinhas, 3 pontos para cada corrente. Ok? Para ficar bem seguro. Você vai fazer isso por toda a sua volta, não tem mais aumento, nem diminuição, nem mais nada. Somente ponto baixo em cada ponto de base. Correto? Quando chegar aqui, retorno com vocês. Prontinho, gente. Teci aqui, ó, todo em ponto baixo. Ficou com as argolinhas bem seguras, tá? Chegou aqui, eu já cortei até o meu fio, tá, pessoal? Mas, botei o marcador aqui também, olha. Mas é só você chegar aqui no final e fazer o ponto baixíssimo, ó. Aqui dentro. E esconder o seu fio, correto? No nosso caso, ou no meu caso, na verdade, eu puxo aqui para fazer o acabamento. E venho aqui debaixo das duas alcinhas do ponto seguinte. Dessa forma. Retorno de onde o ponto está saindo, né? O meu fio. Assim. Correto? E posiciono o fio aqui para trás. Gente, infelizmente eu perdi o começo da alça de amarração, tá? Mas é basicamente como você inicia aqueles elos lá pra fazer o top, ok? Quando você chega no final, olha, você faz esse trabalho que você está vendo no vídeo. Me perdoem porque eu realmente perdi o vídeo inicial, mas não vai afetar em nada a nossa aula, tá? Então vocês vão observar que eu abri um pouco ali, ó, o fio para colocar uma gotinha de cola e depois puxar ele novamente para poder esse nozinho ficar super seguro, certo? Você faz isso tanto de um lado quanto do outro, correto?
Gente, esse aqui foi o resultado final do nosso projetinho, uma blusinha Zoe, tá bom? Olhem que perfeição que fica, gente. Eu simplesmente tô apaixonado nesse modelinho. E eu espero muito que vocês tenham gostado e aproveitado as dicas da aula, tá? Olhem que lindo, pessoal, que perfeição. Gente, é isso. Essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu vou postar. Eu sou Marcos Júnior Crochê e foi um prazer te ensinar hoje, minha mana. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!